Primeiramente, obrigado a todo mundo que está aqui, principalmente a você, Carol. Obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade. Tempo é uma coisa que é muito difícil, é um ativo muito rico. Então, obrigado por estar aqui e compartilhar seu conhecimento conosco. Beleza? Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Carol, se apresenta aí para minha audiência, depois eu vou me apresentar para a sua. E seja bem-vinda aqui ao episódio 7 da segunda temporada do Insta Talk, com a canequinha nova. Você tá muito chique com essa caneca. Bom, eu sou a Carol Miyuki, trabalho com dados já há bastante tempo. Não vamos fazer contas porque isso pode ser revelador, mas já trabalhei, eu comecei na área de digital trabalhando com conteúdo de redes sociais. E aí fui migrando aos poucos, à medida que redes sociais foi ganhando um pouco mais de importância dentro do escopo de negócio de comunicação, de estratégia de comunicação dentro das empresas, e que as pessoas passaram a olhar para as métricas das redes sociais, não só olhar para aqueles números que a gente sempre olha, só de seguidor e etc. E comecei a aprofundar mais nessa parte de dados. Então, eu me movi totalmente para o mundo das métricas. Isso já vai fazer uns 6 anos aí, pelo menos, que eu estou, até mais, que eu estou trabalhando nessa área de dados. E aí, dentro da parte de dados, eu também fiz migrações ao longo do tempo. Então, assim, eu comecei com os dados com as métricas de redes sociais. Depois eu fui evoluindo para pegar um pouco mais da parte de mídia digital, né? Pegar a parte de anúncios, de Facebook, Google AdWords, etc. Até chegar no momento que eu estou hoje, que eu trabalho com a parte de dados, mas muito mais ligada a produtos, né? Hoje, dentro do Estadão, eu trabalho num squad que é dedicado à parte de engajamento do Estadão, né? A gente tem frentes mais voltadas para performance de vendas e etc. A minha equipe é mais dedicada à parte de produtos. E aí eu fui fazendo essa migração ao longo do tempo. Já tive a oportunidade de trabalhar em BH com shopping, com a Drogaria Araújo, que é a queridinha lá de BH. Quem é de BH conhece bastante. Trabalhei com Fiat, trabalhei a maior parte do meu tempo que eu trabalhei com métricas de redes sociais, foi para o mercado automotivo, mais ligado à Fiat, né? Tive a oportunidade de ir para lá, e já tem 2 anos e meio que eu estou dentro do Estadão, e fui fazendo essa migração, um pouco de sair. Essa migração minha aconteceu principalmente dentro do Estadão, porque aí lá eu comecei a migrar mais para essa parte de mídia, e agora mais com growth dentro da parte de produtos também. Bem bacana, hein? Que currículo, vou te falar, Bastante hein? coisa. Eu mudei muito coisa. de emprego no começo, mas aí agora eu já estou estabilizada, estou direitinho lá. Deixa eu me apresentar para a sua audiência. Eu sou o Thiago Acioli, sou publicitário, sou de Recife e moro aqui em São Paulo há quase 6 anos, 5 anos e pouquinho. Então, eu comecei, assim como você, Carol, também com social, nessa área de dados. Eu já fui mídia, já fui da parte de criação também, web designer e tal. Mas tudo que, quando eu fui migrando, foi na questão da curiosidade. Então, social era a mesma coisa. Tipo, quando era tudo um mato mesmo, onde a galera fazia sorteio no Twitter. Então, se eu falar isso, vai revelar um pouco da minha idade, mas eu comecei a trabalhar com redes sociais quando tinha o Orkut, entendeu? Então, assim, o negócio é pesado. Eu também sou da época do Orkut. Mas eu não trabalhava com Orkut. O Orkut era a minha diversão, entrar nas comunidades lá e me divertir. Mas a parte de trabalho... Eu cheguei a trabalhar um pouco. Eu conseguia, cheguei já no Facebook, Twitter, era muito Facebook e Twitter. Não tinha Instagram, não existia Instagram. E era muito sorteio. Quando eu trabalhei na faculdade dos Guararapes, que agora é UniFG, virou universidade, eu implementei toda a parte digital deles de mídias sociais, que não tinha nada. Só tinha o site, não tinha nada, Facebook, não tinha nada.
fanpage, etc. E aí a gente fazia um programa que era FG Leva Você. Então, todo mês a gente sorteava ingressos para um determinado show. A gente ganhava da agência, né, que atendia a gente, e sorteava no Twitter. E a gente Na ganhava época que também ainda nem show. precisava de ter autorização da Caixa para fazer isso, né? Porque agora o negócio é um pouco mais complicado. Exatamente. Fazer sorteio hoje virou uma coisa bem burocrática mesmo. Então, quando a gente fazia esse tipo de sorteio, óbvio, eu pegava alguns e ia com meus amigos na época. E teve até o show do Black Eyed Peas. Lá em Recife eu fui pro Black Eyed Peas, na faixa. Mas aí a gente fez sorteio, foi bem bem bacana mesmo. Essa época é uma época de aprendizado, né? E o aprendizado nunca acaba. A gente vai aprendendo, a gente olha para trás, nossa, eu fazia isso. E hoje, para você fazer um sorteio é bem difícil. E daí eu fui migrando para a área de dados como social, na Ogilvy. Antes eu passei por agências menores também como social. E entrei na Ogilvy e lá dentro eu tive uma oportunidade de partir mais para uma coisa bem mais técnica, que é a área de tagueamento, a parte de tags. E eu desenvolvi essa área de tags lá, foi o que me abriu as portas para eu vir para São Paulo. Que lá Legal. ninguém trabalha com tags e tags de comportamento, né, de evento, que a gente consegue medir o comportamento do usuário. Sim. E aqui estou, hoje eu trabalho na Jusce, atendo os clientes. Tem um time pequeno, mas que me ajuda bastante. E respondo para algumas marcas. Também Localiza, a gente conversou, fui aí em BH em outubro, se eu não me engano, foi finalzinho de outubro, fazer um job para Localiza. Ah, legal. Foi bem bacana, uma Eu já, semana aí em eu já BH. atendi a Localiza em 2012, a gente fez um projetinho pequeno para eles, de redes sociais também, então já tive contato com eles também. E, Carol, como foi que você mudou dessa área de social para métricas, assim, se aprofundar mais? Qual foi o gatilho que veio para você querer mudar de social para uma área mais técnica, digamos? Na verdade, assim, desde a época da faculdade, porque quando eu me formei em publicidade e propaganda, não tinha cursos específicos de mídias digitais ainda, né? Era uma coisa muito nova. E aí, nessa época, uma das coisas que eu sempre gostei foi a parte de pesquisa e de entender comportamento nesse sentido. E aí, a partir do momento que eu vi que as métricas elas podiam dizer muito sobre as pessoas que a gente estava lidando e etc., com os usuários que a gente estava lidando, eu vi que tinha um mundo de possibilidade muito maior. E uma das coisas que era muito frustrante na época que eu trabalhava com conteúdo, porque assim, o conteúdo de redes sociais evoluiu muito desde que eu larguei essa área. Mas tinha uma coisa que era muito assim, você ficava testando, mas não tinha uma metodologia realmente para saber o que funcionava para a marca, o que não funcionava para a marca. Então ficava aquela coisa assim, você tinha que ter um nível de criatividade muito grande. E hoje eu entendo que, tipo assim, redes sociais, ela é muito importante para um momento da jornada do consumidor. Pode ser que ela não seja tão decisivo para o usuário, para ele comprar naquela hora, entendeu? Mas ele é importante para você criar um relacionamento, você se aproximar desse seu usuário. Só que eu não tinha essa noção no passado, então você ficava só assim, estou fazendo um monte de post em redes sociais e eu não estou vendendo nada. Por que eu vou continuar investindo nisso? Era meio frustrante, sabe? Então, a partir do momento que a gente vai indo mais para a parte de dados, não só... Hoje, muito mais, assim, dado de navegação que eu trabalho, mas mesmo quando você já começa a entender mais os temas que os usuários mais comentam, que tipo de coisa, que tipo de insatisfação que ele tem, você tirar dali dos comentários... Eu trabalhei uma época reestruturando o saque 2.0 da Fiat, e o tanto de coisa que você descobre escutando as pessoas, o que elas estão falando dentro das redes sociais, e para gerar solução para aqueles problemas, entendeu? Eu achava muito mais interessante do que
simplesmente ficar na parte da criação. Eu queria mais tentar entender o que essas pessoas estavam precisando e através dos comentários de redes sociais a gente conseguia tirar insights disso. Então eu achava mais prazeroso essa relação que a gente tinha, sabe? Então, assim, aí eu fui migrando aos poucos por causa disso, porque eu achava um pouco frustrante trabalhar só com conteúdo. Maravilha, que depoimento, hein? Gostei. As pessoas aqui da minha audiência, elas não entendem tanto termos muito técnicos, tá? Uhum. Então, eu queria que você explicasse o que é growth hacking. Porque essa daí é uma ótima. As pessoas não entendem o que é growth hacking. Olha, eu vou te falar que desde que eu fui trabalhar com BI, que já é uma sigla, já é em inglês, já é uma coisa difícil da gente explicar. Então, tipo, você vai perguntar, tipo, sua mãe te pergunta, com o que você trabalha? E você fala com BI, aí ela fala, faz aquela cara de paisagem, fala assim, não entendi nada, né? Tipo, mas basicamente, o Growth Hacking, ele é uma especialidade que vem, ela é nativa de dados, né? Tipo, ela nasceu dessa necessidade de olhar para os dados e de entender melhor como que você pode usar os dados que a sua audiência te dá ou que a navegação da sua audiência dentro do seu portal, ou que mesmo que seja com as suas redes sociais também dá para aplicar em vários campos, mas como você pode utilizar esses dados para otimizar o seu site, o seu conteúdo de forma geral. Então, como que eu posso fazer ele ficar mais eficiente? É sempre olhando nessa questão da eficiência, né? Então, tipo, pode ser um conteúdo de redes sociais, então eu vou olhar, sei lá, os horários que a minha audiência engaja mais comigo. Então, talvez esses sejam os melhores horários para eu postar. Ou então eu vou olhar dentro da minha mídia, quais são as mídias que eu utilizo que eu vou gastar menos e conseguir um retorno melhor do meu investimento, né? Ou então eu vou olhar para o meu portal e vou olhar assim, tudo bem, eu tenho uma audiência aí majoritariamente que vem de busca orgânica, por exemplo. Como que outros canais que são mais eficientes que podem ser mais eficientes para conversão, para venda mesmo, para comprar, como que eu posso melhorar a minha atividade nesses canais para que eles performem de uma forma melhor? Então, assim, o nome é em inglês só para dar um charme, para dar um tchananã, mas basicamente é olhar para os dados para melhorar e tornar o melhor possível para o meu usuário. Isso é uma coisa muito legal que, assim, o Growth Hacking ele é muito focado no meu usuário, focado no meu consumidor. O que é melhor para o meu consumidor? E isso pode ser melhor em termos tanto de engajamento como talvez em termos até de conversão, que é o que todo mundo quer, no final das contas. Que massa! Pessoal, tá tudo certinho aí com a live. Eu tô vendo a Cíntia falando que tá travando. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo a Carol bem? Respondam, por favor. Outra coisa, aparece para vocês aqui uma interrogação ao lado do aviãozinho. Falando em aviãozinho, manda lá pro seu amiguinho. Vocês estão conseguindo ver isso? Por favor, me respondam vocês que estão online aí, 19 pessoas que estão online. Tá travando? Vocês estão ouvindo bem? Tá perfeito. Maravilha. Vocês estão conseguindo ver a interrogação ao lado do aviãozinho? Beleza, tudo certo. Estou ouvindo bem, tudo certinho. Agora acho que a Carol deu uma travada, mas vocês estão me ouvindo. Estão aqui? Não saiam, não saiam. A Carol deu uma travada. Está ótimo, maravilha. A interrogação também. Pessoal, se tiver alguma pergunta, efeito som, aparece a interrogação. Obrigado. É porque eu estou perguntando da interrogação, porque fica mais fácil eu responder uma pergunta, a gente respondeu, eu, a Carol, quando vocês colocam na interrogação. No porque cardzinho. fica registrado lá. E depois a gente abre e começa a responder. Fica bem mais gostoso, a gente não perde tempo. Ó, tô ouvindo super bem, tá tudo certo, tá tudo... Maravilha. Acho que podemos Maravilha. ir.
vamos lá. Carol, e aí você migrou da área de BI, mas quando você era BI, você fazia mais Web Analytics, ou era BI de dados, de banco? Eu era mais de mídia. Eu era mais de mídia. Dentro da estrutura que a gente trabalha dentro do Estadão, é muito legal, assim, porque tem poucos lugares que eu trabalhei que tinha uma estrutura de BI tão uma estrutura bem estruturada, perdão, mas tipo, um negócio bem estruturado para atender a área de BI, porque a gente se dividiu em especialidades, então tinha pessoas mais voltadas para produtos, outras pessoas mais voltadas para audiência, outras pessoas, e eu, por exemplo, eu trabalhava mais diretamente com a parte de mídia. Então, eu trabalhei mais de um ano, trabalhei diretamente fazendo otimização de mídia, das mídias que a gente utilizava. A gente passou por vários processos lá dentro de entender se era melhor contratar uma agência para fazer de fora ou a gente fazer lá dentro. Então, a gente foi fazendo esse entendimento ao longo do tempo e a gente entendeu que fazer in-house dentro mesmo do Estadão, a gente conseguia um nível de otimização e de rapidez, de alteração das coisas muito mais rápido. Então, a gente seguiu por esse caminho. Mas, desde agosto do ano passado, eu assumi essa posição de especialista de Growth Hacking. E aí, nesse momento, assim, eu passei, lógico, por um momento de transição, mas migrei mais para essa parte de dados voltado mais para produto mesmo. Maravilha, maravilha, perfeito. E nessa área, assim, hoje, sua equipe, são quantas pessoas? É muito grande o time? A minha equipe, na verdade, é o seguinte. Na verdade, assim, a área de BI hoje são umas 15 ou 16, mais ou menos umas 15 pessoas, né? Só que a gente está dividido em vários grupos de trabalho. Hoje, especificamente, eu trabalho num squad separado. Então, eu trabalho com squad que ao mesmo tempo que eu estou sozinha, eu não estou sozinha porque tenho outras pessoas que me dão suporte dentro do próprio squad. Então, eu tenho especialista de data warehouse, que vai me ajudar mais na parte na hora que precisa coisa mais pesada de tratamento de dados, essas coisas. Assim, eu acabo usando muito SQL também, tipo, acaba que não tem jeito de escapar nessas horas, eu tenho que aprender e tem que se virar. Mas eu tenho uma dupla que me ajuda muito, assim, nessa questão dos dados. A gente tem uma PO, que vai cuidar, tipo, de gerir as atividades do nosso grupo, né? A gente tem um dev também dedicado para a gente e um X dedicado também. Então, assim, o bacana dessa estrutura ágil que a gente está trabalhando hoje é que facilita muito, assim, como você que gere as próprias coisas, você não tem uma pessoa, tipo, eu não tenho uma pessoa que me ajude. Só que como é a gente que determina as atividades, o que é prioridade, o que não é, você tem um entendimento do todo muito melhor. Então, você consegue calcular os tempos, essas coisas, de uma forma muito mais rápida, sabe? É muito interessante. E o que eu acho mais legal também é que dá tempo, assim, porque, às vezes, se você tiver um tempo ocioso, ele vira um tempo de estudar, sabe? De pegar materiais de mercado e se debruçar para tentar tirar insight que não seja só uma coisa só muito de demanda, porque quando você fica muito preso à demanda, você tem que ficar cumprindo aquela agenda semanal, assim, você acaba não tendo tempo para estudar coisas novas, entendeu? E de olhar para fora no mercado, porque olhar para fora do mercado, olhar as boas práticas e etc., é tão essencial quanto você empreender o seu próprio produto, porque você pode já tirar aprendizados e facilitar um caminho que às vezes você ia demorar muito tempo para chegar naquela conclusão, mas você olhando para o que o mercado está fazendo
e tentando, lógico, aplicar na sua realidade, porque não adianta você pegar um estudo e estabelecer aquilo como uma verdade, sabe? Tem muitas coisas que são muito particulares dos mercados que você está trabalhando, sabe? Então, tipo, eu tinha toda uma cabeça de como que, sei lá, remarketing funciona maravilhosamente bem, que remarketing é maravilhoso, no mercado automotivo é essencial, é um driver enorme de vendas para a gente, só que na hora que você vai para o mercado de publisher, que é o que eu estou hoje, a realidade é bem diferente. A gente já testou várias vezes, já deu com a cara várias vezes por causa disso. Então, assim, é muito importante você dominar os seus dados para você entender na hora que você vai pegar uma coisa que é de mercado e tentar aplicar na sua realidade, entendeu? Então, o legal de você conhecer bem tanto o que o mercado está falando, quanto que o seu público, como que o seu usuário se comporta dentro da sua plataforma, isso ajuda para você entender melhor o geral, entendeu? É maravilhoso isso. E hoje eu também trabalho na área de produtos da Jusce, na área de PD, né, produtos digitais. E Uhum, basicamente é isso. Eu fiquei alocado uma época na Whirlpool, em São Bernardo, e era também mesmo esquema de squad, eram times por divisão de marca, né? Tipo, Compra Certa, Brastemp Consul e KitchenAid também. E aí uhum. depois veio mais um time de SEO, depois um time de inovação. Então, eu acho que agora deve ter uns 7 a 8 squads lá dentro. Eu passei um tempo alocado lá na Ripple. E uma coisa que a gente via, assim, que a gente deixou de ser um fazedor de tarefa. Porque quando você trabalha na metodologia ágil, é totalmente diferente, as coisas ficam muito mais alinhadas, você perde pouco tempo, você não fica dando voltas e saindo do mesmo lugar, não fica batendo cabeça. E, por outro lado, você consegue ter um tempo para estudar novas tendências, novidades do mercado, etc. Por exemplo, eu aprendi a usar o Figma. O Figma é uma ferramenta de UX, de experiência do usuário. Então, falando até de experiência do usuário, a gente vai chegar lá, que é muito importante também para você analisar os dados do que o cara de UX está fazendo na sua plataforma, que vai afetar seu público. Então, uma das coisas que eu aprendi a mexer no Figma foi justamente por ser um cara curioso. Eu via como o Squad é bem... A gente fica bem perto um do outro, né? E a gente consegue trocar ideias. Eu chegava assim, cara, que é isso que você está fazendo? Ah, estou montando a nova página do Compra Certa. Que bacana. Que software é esse? Aí lá, o Figma. Nunca ouvi falar. Te mostro aqui, sento aqui. Cara, hoje eu já estou brincando. Meus posts hoje no Instagram são feitos no Figma. É legal. Então, é mais leve, é mais leve, é de graça e fica na nuvem, melhor ainda, você não ocupa tanto espaço no computador. Enfim, coisas que você vai aprendendo com o tempo. Mas já Sim. vamos entrar nesse lance de experiência do usuário. Como é que você determina uma mudança para o cara de UX? E outra, não sei como é no Estadão, mas na Jusce, ou nos times que a gente estava também alocado, o profissional de UX, de experiência do usuário, ele perguntava para mim se aquela alteração que ele propôs deu certo. Ele Isso é queria muito saber se legal. Quando você tá aquela função que ele colocou deu certo. essa é uma coisa muito legal, assim, que principalmente dentro do Squad eu vejo muito, que como a gente trabalha muito junto com o X, com o Dev, etc., a parte de dados passa a ser interessante para todo mundo, sabe? Não fica uma coisa que é só minha. Todo mundo quer olhar isso. Então, tipo, a gente trabalha, todas as modificações que a gente trabalha hoje dentro do meu squad, elas são decisões tomadas baseadas em dados. Desde a priorização do que eu vou fazer primeiro. Então, tipo, eu estou olhando para o meu portal, tem um monte de coisa que precisa ser olhada, né? E aí eu dou uma olhada geral, assim, o que vai fazer mais impacto se eu mudar, né?
do que outras coisas. Existem algumas coisas que dentro do seu site que são muito mais acessadas. Então, a gente faz essa questão da priorização toda baseada em dados. Então, eu olho, sei lá, a audiência, da onde que está vindo essa audiência? Um exemplo que, tipo, já é um clichê, que é para todo mundo, mas hoje a audiência mobile, ela é 80% da minha navegação, entendeu? Então, todas as modificações que a gente faz primeiro pensando para o mobile. Não tem, a gente primeiro precisa aplicar aonde vai fazer surtir mais efeito. Porque até e quando você vê algumas métricas, se você tem uma proporção muito grande da sua audiência interagindo com aquela parte do seu site, a chance de uma pequena alteração causar uma mudança muito maior no seu site é maior nesses ambientes que a gente tem mais audiência, por exemplo. Então, você vai escolher como que você vai começar a querer priorizar uma coisa para o seu usuário. Pensa onde que você tem mais engajamento, onde que você tem mais audiência, né? Então, essa é uma das coisas que a gente faz lá. Então, todas as decisões que a gente faz são movidas a esse embasamento de dados, entendeu? Então, assim, é a primeira coisa de olhar. Massa. E como olhar esses dados? Muita gente fica, massa, olhar os dados, tal. Qual é a ferramenta que você usa lá no Estadão? E outra, aquele público, uma vez o seu gestor Maurício, ele deu uma palestra lá na DP6 e ele mostrou o comportamento dos usuários do Estadão. Achei sensacional. Tipo, a galera que não é assinante, mas é cadastrado, o pessoal que não é cadastrado. Conta mais um pouquinho como funciona no Estadão, como você faz essa coleta de dados, qual é a aplicação e se é acessível a todo mundo. Porque todo mundo pode, a maioria das pessoas aqui podem achar, nossa, ela trabalha no Estadão, deve ser uma estrutura gigantesca, tem um comércio minúsculo, como é que eu faço? Então, dá para fazer com pequenos negócios também? Olha, hoje a gente usa o GA360, né, o Google Analytics 360, que dá uma possibilidade maior de mexer com os dados, porque ele não trabalha com dados, ele tem menos dados amostrais, você consegue ter menos amostragem nos seus dados, mas o próprio Analytics, a versão que não é paga, não é o 360, já permite você ver várias coisas. Claro que vai ter uma limitação ali de amostragem, mas a amostragem pode ser muito pequena, dependendo da audiência do seu site. Então, ela é quase insignificante, né? Um GA bem estruturado, bem instalado e que você consiga confiar nos dados dele, eu acho que é o primeiro passo, sabe? Porque só com o básico que o GA te dá de informações, de engajamento, você consegue saber recirculação. Então, quantas páginas que cada usuário visualizou no tempo de uma sessão? Quantos usuários únicos que estão navegando nos meus sites? Desses usuários, quais são usuários que já retornaram, que já tiveram aqui antes alguma vez e quais que nunca vieram? Quais são os novos? Porque esses dois tipos de usuários, eles vão ter comportamentos diferentes. Eu vou ter que oferecer coisas diferentes para manter a pessoa a pessoa que chegou primeiro, que nunca viu, e a pessoa que está voltando. Então, eu tenho que ter novidades para essas duas pessoas. Eu tenho que saber receber esses dois tipos de usuários, né? Você consegue ver também pelo GA qual que é o tempo médio que meu usuário fica navegando, quais são as páginas que meu usuário mais navega dentro do meu portal. E aí que entra naquela questão que eu falei antes, né? De tipo, vou decidir, eu tenho várias páginas lá no meu portal e eu tenho que decidir por onde que eu vou começar a otimização. Provavelmente a home, né? A primeira que aparece lá vai ser a primeira porque é onde que as pessoas mais circulam. Mas tem outras páginas, tem outros conteúdos que também estão interessando o meu usuário, que eu possa mexer. Então, essa é uma outra métrica super, super legal. Outra coisa que dá para saber com GA
basicão, que não precisa de mais nada. Quais são as fontes de tráfego que estão mais trazendo usuários para o meu site? Né? Igual você tinha falado de redes sociais hoje. Eu tenho um monte de redes sociais. Eu tenho LinkedIn, Facebook, tem perfis diferentes. Quais dessas redes sociais que estão trazendo mais tráfego para mim? Às vezes você está com uma demanda, com uma limitação de equipe e você não vai conseguir cobrir todas essas redes sociais. Como é que você vai escolher qual a rede que você vai dedicar? Dá uma olhada nos números dos usuários que vieram dessas redes, né? Para você priorizar. Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer, ou então até a criação de eventos, né, que aí já entra numa parte mais detalhada, mas assim, o básico do GA já dá para você conhecer muito sobre sua audiência. Já tem dados de gênero, tem aquela questão que é de acordo com a navegação, não é tipo o usuário em si, mas dá para você saber o perfil do usuário, dá para você saber a região que as pessoas estão mais estão lendo o seu site. Então, por exemplo, o Estadão chama Estado de São Paulo. Então, onde que ele tem mais leitura? No Estado de São Paulo, obviamente. Mas, fora o Estado de São Paulo, quais outros lugares do Brasil que eu posso, sei lá, aumentar minha verba de mídia, vou colocar mais mídia para tentar atingir alguma outra região? Existem outros lugares? Com esse relatório do GA você consegue fazer. E isso é tudo na versão básica e você já consegue saber, entendeu? Tem muita coisa. Exatamente. Dá até para pegar a idade, a faixa etária da pessoa. A faixa etária, exato. Tudo isso na parte de audiência lá do GA. Interesses, se ela tem interesse em ver notícias, se tem interesse em esportes, aí você migra mais um conteúdo de um catálogo mais esportivo lá para essa pessoa, direcionado até por e-mail marketing para os cadastrados. Dá para saber muita coisa com o GA gratuito, tá, gente? É gratuita a ferramenta. Exato. Só se você tiver um volume muito grande de dados, aí você tem que contratar ela no 360 para não ter amostragem. Portais que têm um volume muito alto, a amostragem acaba prejudicando muito a análise, né? Por exemplo, o portal de notícias tem um volume um pouco maior de pessoas circulando. Então, para a gente foi muito importante ter ido para essa parte do GA360, mesmo porque junto com ele a gente consegue usar o Google Optimize, que é uma ferramenta para teste AB excelente para você fazer para testagem. A gente também consegue utilizar, hoje a gente utiliza muito o BigQuery, então porque na hora que você vai ficando mais robusto, assim, você precisa fazer uns cruzamentos que o GA sozinho não vai conseguir te dar, mas eu acho que, assim, não precisa pensar nisso, sabe? Só com o GA gratuito que a gente tem, já é se ele estiver bem estruturadinho, se você tiver cuidado, né, de arrumar um desenvolvedor que vai colocar as tags nos lugares certinhos e tal, você já vai conseguir um volume de informações que já quase impossível de mexer com isso tudo, entendeu? Então, assim, um GA bem feito já é excelente. Exatamente. E ainda digo mais, dá para o GA também para você saber se o usuário desceu até o final da sua página, se ele leu tudo com as tags de scroll. É uma coisa mais difícil, mas não é impossível, dá para saber também. Também tem outras ferramentas como Hotjar, Crazy Egg. Hotjar é excelente. Hotjar para uma coisa pontual, assim, se você vê que, sei lá, tá tendo muito bounce, né? O que é bounce? É tipo pessoas que entraram e não interagiram com a sua página. Se ela entrou, gerou um page view dentro do seu site, mas ela não fez mais nenhuma interação, não viu nada, não clicou em nada, não fez mais nada. E aí, às vezes, você pode estar com um problema que você não sabe. Aí você colocar um Hotjar para entender se tem algum erro que você não está identificando na navegação do seu usuário, é excelente também para complementar e inclusive para fazer pesquisa também, porque ele também tem uma funcionalidade de pesquisa com o usuário, então você já pode colocar para rodar uma pesquisinha lá dentro que perguntar para o usuário
sempre bom também, sabe? Porque, às vezes, lógico que a tendência da pessoa falar é menor do que você simplesmente ver o comportamento dela ali no como um todo na plataforma. Mas, de vez em quando, se você tiver algumas questões que você está muito em dúvida e que não é uma coisa de layout que um teste AB possa resolver, uma pesquisa, assim, ela é muito importante de fazer. Ela pode trazer uns insights bem legais também. A gente fez uma pesquisa lá no Compra Certa, porque nas mídias sociais é mais fácil você fazer essa pesquisa. Você joga uma enquete no Story, joga um post em qualquer lugar, as pessoas vão responder, tem a tendência até de responder. Não tanto nos Stories, mas nas outras mídias elas respondem mais, principalmente quando você está falando de marcas. E aí, para você entender o público do seu site, o Hotjar ele permite que você coloque essa ferramentinha de pesquisa dentro do próprio site e as pessoas respondem. Então, eu tive várias respostas numa pesquisa que a gente fez lá sobre como está andando a página de produto de um determinado produto que a gente estava testando. E aí a gente conseguiu saber o feedback, os problemas de checkout e ir no ponto-chave mesmo que estava atrapalhando a conversão. Deixa eu ver aqui, a Bruna falou aqui, ó, como as métricas... Nossa estratégia de distribuição de conteúdo a partir do engajamento e origem de tráfego. Bru, tudo bom? Então, eu tinha comentado antes um pouco sobre isso, mas assim, a estratégia de distribuição de conteúdo, você vai ter que entender qual que é o seu objetivo, primeiro, master que você quer cumprir. Porque, por exemplo, se você está buscando audiência para o seu site, então as pessoas que mais clicaram nos links que você compartilhou nas redes sociais e foram para o seu site, vai ser o canal mais importante, né? Agora, se o seu objetivo é gerar um lead, né, gerar um formulário de cadastro ou uma venda, pode ser que outros tipos de conteúdo ou outros tipos de canais sejam mais interessantes, entendeu? Então, por exemplo, se você está falando só de audiência, um post na sua timeline às vezes vai resolver. Mas às vezes, se você precisa de gerar um lead, você vai ter que usar os recursos mais avançados de mídia do Facebook, por exemplo, aquele que... Esqueci o nome dele. Aquele que gera o lead já direto ali na plataforma, entendeu? Então, assim, tem que ser bem de acordo com o seu objetivo. Sempre que você for olhar qual que é esse negócio de olhar a melhor métrica, ela é a melhor métrica para o seu objetivo, né? Não existe melhor métrica para todo mundo. Existe a métrica que vai servir ao seu objetivo. Então, nesse sentido, se para você a visibilidade daquela postagem que você publicou na própria rede social já é o suficiente, então quanto mais pessoas compartilharem o meu conteúdo, né, o shareability que a gente fala, vai ser a minha métrica mais importante. Mas se eu estou falando de gerar origem, você tem de gerar tráfego dentro do meu site, você tem que olhar quais são as mídias e quais são os tipos de post que você pode fazer que vão gerar mais audiência. Então, às vezes, você vai testar e vai colocar só um link lá e vai ter pouca audiência. Mas se você colocar uma foto bem bonitona, pode ser que as pessoas cliquem mais. Às vezes, a posição do link no meu post, sabe? Se você faz um post grande demais, colocou o link lá no fundo, ninguém vai ver seu link. Então, sobe ele, coloca ele antes, inclusive, do texto que você for colocar. Tipo no Facebook, que dá para encurtar, né? Ou então, tipo, se sua audiência do Instagram tá muito legal, mas tem a dificuldade de não ter link no post do Instagram, então, será que vale investir naqueles distribuidores de conteúdo com link na bio, que tem a fotinho bonitinha, entendeu? Então, assim, vai ser muito de acordo com o seu objetivo. Eu respondi? Sim, ri muito bem. Nossa Senhora, que aula! Pessoal, dúvidas? Aqui a caixinha de perguntas. Já tem uma pergunta aqui para a gente falar também. Carol, teste AB, vamos falar? Vamos. Teste AB? E você faz no Optimize? Então,
Idealmente, sim, muito mais fácil de fazer o setup, porque para... Ah, que bom, Bruno. O setup do Optimize, ele é muito Sim. fácil, ele é como instalar uma tag do próprio Analytics, né? Então, tipo, a estrutura dele já vem toda certinha, é muito fácil, você consegue fazer a distribuição da sua audiência, porque lembrando que é um teste AB? Eu vou colocar geralmente duas opções de interação ou de layout do meu site para testar. E aí só que eu preciso ter um grupo de controle, eu preciso saber se do jeito que estava melhor ou as minhas alterações que vão ser melhores, né? Então, assim, ele facilita muito na hora de fazer distribuição de audiência, de fazer marcação, porque aí você não precisa colocar um evento extra, porque ele já gera, né, as diferenças entre uma audiência e outra. Só que ele depende de ser uma página única para você testar. E uma coisa que acontece muito no Estadão, o Henrique está dando tchauzinho, ele está sendo representado, né, especialmente nessa conversa. Porque o paywall do Estadão, por exemplo, ele não é uma URL separada, ele não dispara uma URL separada. Ele é um modal que dispara dentro do site. Como ele é um modal que dispara dentro do site, eu não consigo fazer o teste AB dele com o Google Optimize. A gente precisa de um desenvolvedor maravilhoso que consiga aí, dividir essas audiências de outras formas, né? Mas o Google Optimize, eu acho que para a maioria das pessoas, assim, comece fazendo pequenos testes e ele já vai ajudar pra caramba, assim. E o teste AB, ele não precisa ser só de interação dentro do site. Ele pode ser de um conteúdo de redes sociais, ele pode ser uma mídia. Então, sei lá, vou fazer uma campanha para São Paulo para vender a assinatura digital do Estadão. Beleza. Eu tenho um valor o valor que é a minha parcela e eu tenho o valor do desconto que eu consigo dar para o meu usuário. Vai funcionar melhor eu colocar o valor da parcela mensal ou colocar a porcentagem grandona que ele vai ter de desconto? Isso também dá para testar, né? E a gente nunca... E eu acho muito legal de teste AB porque, assim, você descobre umas verdades duras de uma coisa que você achava que era verdade, você tinha certeza, só que não, às vezes não é. Então, assim, é muito legal testar para você tirar dúvidas e até quebrar paradigmas mesmo, porque algumas coisas a gente às vezes toma como verdades, mas não testou, sabe? Testar rápido, errar rápido, para melhorar rápido, é uma coisa que hoje, assim, pra gente, é o que mais tem funcionado. Então, assim, testar, seja no Google Optimize, se eu for testar o layout do meu site, o clássico, vou trocar o botão verde por um botão azul ou por um botão vermelho, qual que é o botão que funciona mais? Qual que é o botão que eu vendo mais? Esse é o clássico do exemplo de teste AB, né? Mas não é só para isso. Eu posso fazer um teste, vou disparar um e-mail marketing, por exemplo, e eu vou mudar o assunto. Eu vou dividir a minha audiência de forma randômica, para não ter, né, enviesar os dados. Dividir de forma randômica a minha audiência. Eu vou mandar um assunto do e-mail para uma parte e outro assunto do outro e-mail para outra parte. Qual que é o tipo de assunto que vai performar melhor? Isso é um teste AB que dá para fazer, né? Ou então, eu vou postar sobre o mesmo tipo de assunto nas redes sociais na segunda-feira de manhã ou no domingo à noite. Então, são várias coisas que dá para a gente testar e ir melhorando. E o legal de teste AB, que eu acho que é a mentalidade muito de growth hacking nesse sentido, é de entender que essas pequenas mudanças que a gente vai fazendo vão tornando o ganho final um pouco maior. Então, é sempre interessante a gente pensar desse jeito.
Meu Deus, que aula! Meu Deus do céu! Não se preocupem que essa live vai ficar gravada e vai para o YouTube também. Então, Não, Carol, que não isso? basta Você vergonha de manja aparecer na live, vou ficar no YouTube também, meu Deus. nada, você está dando um show aqui, sinceramente, uma aula mesmo. Eu queria muito falar, uma pessoa que falasse sobre dados e comportamento do usuário, e que manjasse teste AB, porque é muito difícil a gente conseguir tempo com essas pessoas mais ocupadas assim. Mas graças a Deus você deu um tempinho aqui para a gente. Muito Ah, obrigado mesmo. por nada, que Outra isso. coisa, Carol, quanto tempo eu devo deixar testando para não enviesar? Para quem não sabe o que é enviesar, é estragar o teste. Por exemplo, se você coloca dois testes ao mesmo tempo, o resultado não vai bater legal, porque um vai afetar no outro, vai enviesar. Então, qual o tempo mínimo? Eu não sei quanto vocês usam lá no Estadão, mas lá na Whirlpool a gente usava 15 dias. Era o mínimo de tempo que a gente usava para. Depende muito das coisas. Assim, uma coisa é certa, faça um teste de cada vez. Não adianta você fazer um monte de modificação na sua página e colocar para exibir para dois públicos diferentes e falar que aquilo melhorou. Porque vão ter tantas coisas que variaram naquele design, por exemplo, que não dá para eu afirmar que foi aquela alteração que foi responsável por fazer isso. Então, assim, Exatamente. primeira coisa é nunca rode mais de um teste ao mesmo tempo. Isso daí eu brinco que chama gestão de ansiedade de gestor. A gente tem que saber fazer gestão de ansiedade dos nossos gestores. A gente quer mudar, a gente quer que fique melhor, mas não adianta eu colocar um monte de teste rodando ao mesmo tempo, porque eu não vou conseguir. Porque aí depois no final, principalmente se piorar. Se melhorar, as pessoas deixam passar batido e tá tudo bem. Agora, se piorar o resultado, você vai falar, mas o que aconteceu? Eu não sei. Eu não sei, mudei um monte de coisa, eu não sei. Para saber que aquela mudança foi a responsável, eu preciso fazer uma coisa de cada vez, tá? Primeira coisa. Sobre o tempo, tem uma questão de amostragem aí, inclusive a Lê, não sei se ela está aqui ainda, mas assim, a amostragem ela é muito importante, você saber quanto do seu público que vai ser representativo do todo que você vai calcular. Então, assim, vai depender muito do tamanho da sua audiência, né? Depois eu posso te passar um link, se você quiser colocar debaixo na descrição do vídeo depois, de uma ferramenta para ajudar a calcular a amostra de pesquisa, essas coisas de teste, porque eu acho que é muito importante, porque da mesma forma, se meu teste rodar por muito pouco tempo, que eu não tenha uma representação do comportamento médio do meu usuário, eu posso estar tomando uma decisão precipitada, sabe? Então, isso é uma coisa muito importante. É um cálculo que, tipo, eu tive que aprender a fazer raiz quadrada de novo, mas tudo bem, né? A gente assusta com essas coisas, porque a gente vai para a comunicação achando que não vai trabalhar com mais matemática e estamos aí, né? Trabalhar com matemática o tempo inteiro. Mas, assim, eu acho que a primeira coisa é não faça mais de um teste. Tenha calma, sabe? Faça um teste de cada vez para você saber que aquela mudança foi realmente eficiente no seu... Foi a variável que foi responsável pela mudança que você está vendo ali, né? E aí o tempo vai variar. Porque, por exemplo, dentro do Estadão, se eu fizer um teste na home e ele durar mais do que 2 dias, eu vou estourar todos os hits de GA que eu tenho na minha vida, porque eu tenho muito volume de pessoas passando por ali. Então, o teste na minha home, ela vai durar 1 dia, 2 dias no máximo, entendeu? Agora, dependendo do tipo de página que eu vou trabalhar, ela vai precisar ficar 15 dias, entendeu? Então vai depender muito aí da amostra do volume de público que está interagindo com esse teste. Mas realmente, assim, mais Massa. do que 15 dias, assim, já virou Não, paisagem. a gente espera 15 dias para fazer a primeira análise, mas a gente vai mudando a proporção. Começa com 90-10,
90 para o original, né, para o que está Uhum. lá, e 10 para a operação. E depois eu faço 80-20, dependendo do comportamento, analisando os dados, eu consigo ver isso. E aí eu coloco, às vezes, 50-50. Mas é Uhum. uma coisa progressiva. A gente vai alterando de acordo com o comportamento que a gente está analisando aqueles dados. Por exemplo, Exato. uma vez a Quando é gente uma coisa muito colocou... brusca, né? Tipo, é mais É, fácil, assim. por exemplo, uma vez a gente teve que parar um teste porque a gente achou da cabeça lá, o cliente achou que colocando o cálculo do frete na página de produto ia vender mais. Pelo contrário, despencou as vendas e a gente ficou, nossa, mas isso tem em todo o site. Cara, o ticket médio de um é diferente do outro, é altas variâncias. Uhum. Vamos responder as perguntas que faltam 7 Vamos. minutos. Deixa eu ver aqui. A Cíntia. Como perceber de forma rápida que está errando na forma de analisar os dados? Nossa, esse aí é complicado. Mas eu vou te falar o seguinte. Pensando aqui de forma geral, eu acho que aquela lógica do funil, da jornada do consumidor, ela é muito boa para a gente começar a ter uma noção de tipo, como as coisas afetam de forma geral, o comportamento do meu consumidor. Então, assim, se você tem você precisa ter um histórico, né? Se eu analisei, assim, por exemplo, das pessoas que entraram no meu site, quantas pessoas clicaram no botão de entrar para fazer o cadastro, né? Quantas pessoas se cadastraram? Das pessoas que se cadastraram, quantos que preencheram completamente o formulário? E das pessoas que preencheram completamente o formulário, quantas delas que compraram? Isso é um exemplo. Meio assim, porque é meio genérico, tem muita diferença de uma pessoa para outra, mas assim, da audiência até a conversão, seja a sua conversão, comprar um produto, preencher um formulário ou qualquer que seja ele. Você sabendo como são as taxas históricas e você vai ver modificações. Se aumentou muito ou abaixou muito, pode ser que alguma coisa esteja errada, né? Ou, por exemplo, numa campanha de mídia, você está tendo muito clique, mas as pessoas não estão gerando sessão no seu site. Então, pode ser que o link esteja quebrado. Simplesmente isso. Se você vai olhar na sua plataforma de mídia lá, tem 1 milhão de cliques, aí você vai olhar as pessoas que acessaram através do link daquela campanha, e aí não tem ninguém. Então, pode ser que o meu link esteja quebrado, sabe? São coisas meio bobas, assim, mas que fazem toda a diferença no dia a Acontece. dia. E acontecem bastante. Tem outra Ajudei, pergunta cara, aqui. Cíntia. Ajudou, acho que ajudou. Ó, o Carlos perguntou: boa noite, Carol. Qual ferramenta eu uso para qualificar os leads de acordo com o estágio que ele está? Ações no site e temas do e-book que Que ele ele baixou. baixou. Enquanto pelo que eu entendi, Se você qual a souber essa ferramenta eu... pergunta, você me fala. Não, eu tô Acho que brincando. Mas assim, é o seguinte, é, qualificação de lead, eu acho que não vai ter nenhuma ferramenta que vai fazer isso. Quem faz isso é você. Você vai ter exatamente. ferramentas que vão identificar pessoas que podem estar mais propensas a fazer alguma ação dentro do seu site ou não. Na época que eu trabalhei na Fiat, eu trabalhei com uma ferramenta que chamava... Eu esqueci o nome. Mas, assim, existem algumas ferramentas que fazem esse tipo de score para você, né? Que vão dar a classificação de acordo com o que seu usuário leu, com qual tipo de coisa que ele leu. Mas, por exemplo, dentro do Estadão, a gente está desenvolvendo a nossa própria metodologia de score. Então, cabeça funcionando aí, mão na massa, muito dado, olhar o comportamento de uma forma geral para ver se você consegue identificar isso. Mas o trabalho de qualificar o lead, ele é seu, né? Verdade. O que a maioria das ferramentas vai fazer é identificar quais são esses grupos de usuários dentro do seu site. A gente chama de cluster.
Então, assim, eu tenho, por exemplo, dentro da minha navegação hoje de portal, eu tenho as pessoas que navegam anônimas, eu tenho as pessoas que navegam cadastradas, eu tenho os assinantes, eu tenho os ex-assinantes. Então, isso é uma forma de você separar como que você vai organizar os seus usuários, né? Mas o que você vai fazer com ele para ele migrar de um lugar para o outro, infelizmente, se você souber, eu quero essa resposta porque eu estou lutando para saber isso. Carol, 1 minuto e meio, considerações finais. O Henrique fez uma pergunta, se der tempo a gente responde, mas rapidinho, considerações finais. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui. A live bombou, realmente bombou, foi muito da hora. Carol deu um show, uma aula. Muito obrigado pelo seu tempo e obrigado a vocês que estão aqui até agora assistindo a gente. Carol, é com você. Muito obrigado mais uma vez. Henrique, depois a gente conversa, eu te explico. Mas muito obrigada por ter me convidado. Eu estou aqui novata nesse esquema de live, né? Mas foi muito legal participar. Eu espero que eu tenha conseguido responder as dúvidas das pessoas. Mas, de qualquer forma, eu tenho Twitter, eu tenho Instagram, para quem não me conhece, pode me procurar lá. Vai ser um prazer ajudar no que eu puder, né? E é isso. Muito obrigada pelo convite, Thiago. Muito obrigada. Valeu, eu que agradeço. Pessoal, quem quiser tirar uma fotinha aí da gente, postar nos stories para a gente replicar, fica à vontade. Eu vou até tirar uma aqui, ó. Falta 25 segundos. Henrique, não vai dar para te responder porque vai fechar aqui a live. Mas depois a gente fala. Tirei a foto. Quem tirou, tirou. Marca a gente. Marca Obrigada, a Carol, gente. Carol. Obrigado. 10 segundos. Beijão para todo mundo. Carol, a gente se fala. Tchau, tchau. Tchau.